Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula do sexto ano, que hoje nós temos o seguinte tema: fósseis, uma história evolutiva do planeta. Nas aulas passadas nós começamos a estudar sobre a origem da Terra e sua formação. Estudamos as rochas, estudamos a estrutura da Terra, tipos de rocha, e na última aula nós estudamos sobre a água, que nós poderíamos chamar o nosso planeta de planeta água em vez de planeta Terra. Mas a Terra em si, ela tem uma história, e essa história ela é contada através de uma coisa que chamamos de fósseis, que fala um pouco sobre a história evolutiva do nosso planeta. Observando a figura, você já deve ter visto em filmes ou livros o animal representado na figura. Esse aí é o tiranossauro. Esse animal deixou de existir há milhões de anos. O tiranossauro pertence ao grupo dos dinossauros que viveram na Terra durante cerca de 150 milhões de anos. Há 65 milhões de anos, quase todos desapareceram, ou seja, eles foram extintos. Muitos organismos que desapareceram deixaram restos ou marcas nas rochas, que são chamadas de fósseis. Esses são estudados pela paleontologia, a ciência que estuda os seres vivos do passado. Então, os fósseis eles são estudados por uma disciplina chamada de paleontologia, que ela estuda a história evolutiva do planeta através de vestígios que foram deixados por animais ou outras estruturas que ficaram no passado e que são encontrados nas rochas. Há aproximadamente 4,5 milhões de anos, teve início a formação do planeta Terra. A Terra, desde o período, era muito quente e uma esfera de fogo, que foi devido a isso não obrigava nenhum tipo de vida. Durante a sua formação, o planeta Terra apresentou diversas configurações e houve períodos com temperatura muito elevada e em outros momentos ele esteve em formato de gelo, tomado pelo gelo. Para a consolidação da configuração atual do planeta foi necessário milhões e milhões de anos até isso acontecer. A origem da vida na Terra, segundo pesquisas científicas, ocorreu primeiramente na água. Em um primeiro momento surgiram seres primitivos, tais como as bactérias, algas e micro-organismos, isso há 3,5 milhões de anos. Então, nós podemos observar que há 3,5 milhões de anos atrás já existiam alguns pequenos micro-organismos, como bactérias, alguns tipos de algas, que permeavam essa vida no planeta há muito tempo e que antes eram encontrados primeiramente, que foi surgido através da água. Com o tempo, então, esses animais eles foram passando para um outro ambiente, que era um ambiente mais de terra. Onde está escrita a história da Terra? Após milhões de anos, os primeiros seres marinhos evoluíram dando origem a outras formas de vida, como os primeiros invertebrados aquáticos, medusa, trilobitas, caracóis e estrelas do mar. Isso aproximadamente há 400 milhões de anos. Além disso, as plantas tiveram sua dispersão nos ambientes. Nesse mesmo período, determinadas plantas marinhas iniciaram um processo de adaptação externa, ou seja, passaram a se fixar em ambientes terrestres. Então, conforme a figura, a Terra, há 4,5 bilhões de anos, ela vem sofrendo uma transformação. E essa sua história ela é contada principalmente nas impressões das rochas. E isso se dá através dos fósseis, que têm sua importância para a reconstrução da vida na Terra. As eras e os fósseis. A formação dos fósseis está intimamente relacionada às condições climáticas do planeta e às características morfológicas dos envolvidos. Pesquisem a palavra morfologia e anotem isso nos seus cadernos, o significado disso, para depois nós debatermos sobre o assunto. Então, conforme vocês estão vendo aí na figura, isso aí é chamado de eras geológicas. Essas eras geológicas, cada uma representa uma configuração do planeta. Isso vai depender do grau de aquecimento do planeta e do grau de congelamento do planeta. A Terra ela foi se modificando com os anos, e isso vai de períodos, período quaternário, período terciário. E esses períodos representam, então, uma história evolutiva no planeta, como o aparecimento de alguns animais, o desaparecimento de outros, enfim. Onde está escrita a história da Terra? A história da Terra está escrita nas rochas. As rochas constituem o livro onde se escreve a história da Terra. Os fósseis são as palavras, ou seja, os fósseis estão escritos nas rochas. As rochas sedimentares são frequentemente fossilíferas. Depois vocês pesquisem a palavra fossilíferas, para vocês, posteriormente, nós debatermos isso em um debate. Então, o que são fósseis? A história se dedica ao estudo dos fósseis é a paleontologia. E os cientistas que praticam esse tipo de estudo são os paleontólogos. Então, para se classificar um fóssil é necessário observar esse diagrama. Então, fóssil é um resto de seres vivos, organismo completamente preservado,
e vestígios da atividade de seres vivos. Então, conforme a figura que vocês estão vendo aí ao lado, nós podemos observar a cabeça de um tiranossauro, uma folha, um animal, um inseto, geralmente preso em um âmbar, um dente de algum outro animal e uma folha que está prensado em uma rocha. Quando nós temos esse tipo de fósseis que são datados nas rochas, nós temos aí os chamados vestígios. Esses vestígios eles ficaram por milhões de anos, né, escrito, são palavras que ficaram nessas rochas por muitos anos, ficaram justamente aí nessas rochas fossilíferas. Então nós temos aí o estudo da Terra com base nos fósseis. Isso ajuda a datar quanto tempo esses animais ficaram presos naquela rocha. Como se formam os fósseis? A fossilização é um acontecimento raro, muito complexo e tão lento que pode demorar milhões de anos a ocorrer, como no caso da fossilização de um corpo de um animal de grande porte. Um organismo morre, o seu corpo começa a ser coberto por sedimentos enquanto entra em decomposição, as partes moles do organismo desaparecem, mas as partes duras resistem à decomposição. Passa então milhões de anos, durante as quais se depositam várias camadas de sedimento que se transformam em rochas consolidadas. Lentamente ocorre a mineralização dos ossos do organismo, transformam-se em fósseis. Milhões de anos mais tarde, um grupo de paleontólogos desenterra esses ossos fossilizados. Então a gente observa aí na figura a sequência, né? Nós temos, por exemplo, aí um dinossauro de grande porte, ele morre, né, em cima desse solo. Depois, com o tempo, essa parte mole, que nesse caso aí é a carne do indivíduo, né, ele vai se desintegrar, ficando então só os ossos. Esses ossos eles vão se integrando então ao solo. Com o passar do tempo, milhões de anos, esses ossos vão ser cobridos pela própria terra, ou seja, pelo solo, que vão ser divididos em camadas. E aí eles ficam lá depositados, porque nesse caso os ossos, por serem partes duras, eles vão continuar por muito tempo. E aí com o tempo esse solo vai se desgastando e o paleontólogo vai conseguir achar esses ossos aí, né, esses vestígios com o tempo. Bom, existem processos, né, de fossilização que nesse caso pode manter por muito tempo esses fósseis. Um deles é a moldagem, que é o desaparecimento das partes moles e duras do organismo e deixa na rocha um molde ou impressão das partes duras, que é o conforme vocês estão vendo aí na figura, que nesse caso fica apenas o molde, mas não fica a parte toda do animal. Conservação ou mumificação é o processo de fossilização que ocorre quando o corpo fica envolvido por uma substância impermeável, como gelo ou uma resina, preservada as partes moles e duras. Então nós vemos aí, por exemplo, o âmbar, né, que é uma resina que, por exemplo, pode ficar um inseto lá dentro, preservado por milhões de anos, preservando tanto partes moles como também partes duras. Qual a importância dos fósseis para a ciência? Os fósseis têm muita importância para a ciência, pois fornecem inúmeras informações sobre a história da vida e a evolução do nosso planeta. O estudo dos fósseis permite verificar que no passado, como os seres vivos eram diferentes e como eram diferentes dos atuais. Como era o modo de vida desses organismos, como se relacionavam entre si, as causas de sua morte ou da extinção da espécie, são algumas das questões que os paleontólogos tentam responder. Então, a importância dos fósseis, então, para a gente, para os seres vivos e para a nossa humanidade e para a ciência, significa que nós podemos estudar o passado, de como, por exemplo, os seres primitivos viviam, como é que apareceram novas espécies, como deu origem a outras espécies. A gente consegue verificar isso nessa própria impressão das rochas, que são os fósseis. A gente consegue ver que no passado existiram, né, animais ou vegetais que hoje, por exemplo, não existem mais. E isso a gente pode incluir eles dentro, então, da classificação dos animais e vegetais. Qual a importância dos fósseis para a ciência? Reconstituição de paleoambientes. Outra importância dos fósseis para a ciência é a datação das rochas, que nesse caso, as rochas elas podem ser datadas pelo período geológico que ficaram esses animais no tempo. Observa na figura que cada extrato A, B, C, D e E é um extrato de rocha que durou aí milhões de anos. Cada extrato desse me diz o quanto de tempo que esse fóssil tem. Outro importante contributo para o estudo dos fósseis é permitir reconstituir uma evolução da espécie até os nossos dias atuais. Um dos casos mais bem estudados é o caso do cavalo atual, que evoluiu a partir de uma linha evolutiva do Hydrobacterium, um animal
com cerca de 40 centímetros de altura, que viveu há cerca de 60 milhões de anos, como mostra essa imagem ao lado. Então, como nós vemos nessa imagem ao lado, o cavalo que nós temos hoje, que tem um porte muito grande, ele se originou de um cavalo muito menor, com cerca de 40 centímetros de altura. E nós conseguimos ver isso através, então, do estudo dos fósseis. Os fósseis também têm uma grande importância para o estudo dos seres vivos, auxiliando nas transformações ocorridas ao longo do tempo para entender a história da vida da Terra. Por esse e outros motivos, a conservação dos fósseis revela grande importância histórica para o estudo da evolução das espécies. Vamos agora para o exercício. Vamos ver o que nós aprendemos nessa aula. Muitos organismos que desapareceram deixaram restos e marcas nas rochas. Esses restos e marcas recebem a denominação de letra A, animais, B, conceptos, C, fósseis ou D, óvulos. Essa resposta é muito fácil, né? Foi o conteúdo da nossa aula. Então a resposta certa é fósseis, né? Que são restos e marcas que ficam registrados nas rochas. Qual a importância dos fósseis para a história da vida da Terra? Então, conforme vimos nas últimas explicações, os fósseis têm grande importância para o estudo dos seres vivos, auxiliando a compreender as transformações nelas ocorridas ao longo do tempo e a entender a história da vida na Terra. Bom, então, conforme o que nós aprendemos hoje, os fósseis, então, têm uma grande importância para o estudo na vida da Terra. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido com todo o conteúdo. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado.